Por anos, Harry Kane viveu no coração de algumas das máquinas mais exigentes do futebol europeu. Ele foi o ponto de referência na Premier League, carregou times inteiros em noites grandes, sentiu o peso de saber que, se a bola chegasse à área, o desfecho podia depender de uma única decisão. E ainda assim, quando Harry Kane finalmente falou sem filtro, ele não falou de gols. Ele falou de medo. Não o medo de perder, não o medo de falhar, o medo de perder o controle, porque do outro lado estava Lionel Messi, quieto, distante, quase invisível até o momento em que a partida deixava de pertencer a você. Então, aqui vai a pergunta que ninguém ousou fazer. Por que enfrentar o Ronaldo parecia uma certeza, enquanto enfrentar o Messi parecia um pesadelo? E mais importante ainda, o que isso diz sobre o futebol em si? Antes de começarmos, deixa o like neste vídeo, compartilha e se inscreve, porque o que você está prestes a ouvir não é um resumo de lances, é uma confissão. Para entender por que Harry Kane fala do jeito que fala, você precisa voltar o relógio, não para um jogo específico, mas para uma era inteira. Entre 2009 e 2018, o futebol viveu uma década em que cada temporada parecia movida pelo mesmo choque de forças e, mesmo que Kane não estivesse dentro do El Clásico como personagem principal, ele viveu suas consequências do palco mais brutal possível, a elite europeia, onde aqueles dois nomes não eram notícia, eram o clima. Temporada após temporada, os mesmos estádios, a mesma pressão, o mesmo barulho em torno do esporte e sempre as mesmas duas sombras pairando sobre cada plano. De um lado, Cristiano Ronaldo, um atacante capaz de marcar 50, às vezes 60, gols em uma única temporada. Um jogador que reduzia o futebol a algo brutalmente simples. Dê a bola para ele e o problema desaparece. Para defensores e times adversários, esse tipo de ameaça é como oxigênio. Mas ao contrário, obriga você a respirar curto, a viver fixado em um único ponto de impacto. Você sabe onde está a explosão. Do outro lado, Lionel Messi. Não mais barulhento, não mais rápido, não mais físico. E ainda assim, mesmo aos 38 anos, Messi continua liderando competições de elite com 71 participações em gols em uma única temporada, entre gols e assistências. Números que não deveriam existir nessa idade. Números que zombam da própria ideia de declínio. Mas as estatísticas contam apenas metade da história, porque os números do Ronaldo se anunciam, chegam como um trovão. Os números do Messi chegam em silêncio depois do jogo, quando você olha para o placar e percebe que algo escapou das suas mãos. E é aí que a confissão de Harry Kane começa a fazer sentido, porque uma lenda faz você ganhar partidas, a outra faz você se perguntar se a partida alguma vez foi sua para ganhar. Então, o que exatamente Harry Kane viu em campo? Naquelas noites grandes que as estatísticas não conseguem explicar, Harry Kane não falou no auge da rivalidade Messi-Ronaldo. Ele não falou depois de uma cerimônia da Bola de Ouro. Ele não falou quando as emoções estavam à flor da pele e as lealdades exigiam silêncio. Ele falou depois de tudo. Depois de mudar de país, depois de deixar para trás a rotina da Inglaterra e seu barulho constante, depois que as câmeras pararam de esperar respostas ensaiadas. E esse momento importa, porque quando um jogador ainda está ativo no mais alto nível, cada frase é calculada. Cada palavra protege um vestiário, um legado, um equilíbrio, mas quando Harry Kane finalmente refletiu sobre Messi e Ronaldo, não havia campanha nenhuma para proteger, nenhuma rivalidade para alimentar, só memória. Ele descreveu algo sutil, mas devastador. Enfrentar o Ronaldo, disse Kane, parecia estrutura. Você conhecia o roteiro. O jogo tinha uma forma. Mesmo quando seu time estava sofrendo, sempre havia aquele pensamento no fundo da cabeça. Uma chance é suficiente. O plano não precisava ser perfeito, só precisava sobreviver tempo o bastante, sem conceder aquele metro fatal. Com o Ronaldo, a ameaça era clara. Se você deixa ele respirar, se você deixa ele se ajeitar,
Se você deixa ele atacar a área, você paga. Mas, ao enfrentar o Messi, Kian admitiu, a sensação era diferente. Não havia um único momento a temer, nenhuma zona de perigo óbvia. O medo chegava devagar, pela posse, pelo movimento, por pequenas decisões que pareciam inofensivas. Um passo fora do lugar, meio segundo de atraso, um defensor tirado da posição. E de repente a partida já não pertencia mais a você. Kian não chamou o Messi de mais rápido, nem mais forte, nem mais decisivo na frente do gol. Ele chamou de outra coisa, uma presença que rouba o jogo sem anunciar que chegou. E é por isso que essa confissão importa, porque não é sobre quem marcou mais gols, é sobre quem mudou a psicologia do jogo em si. Então, o que o Harry Kane realmente quis dizer quando afirmou que parecia um pesadelo? Quando Kane disse isso, a sala ficou em silêncio. Eu enfrentei um homem, ele explicou, e eu enfrentei um pesadelo, sem nomes no início, sem drama, apenas uma pausa, longa o suficiente para o significado entrar. Porque todo mundo sabia de quem ele estava falando. O homem era a certeza, um atacante que transforma a pressão em rotina, um jogador que pede a bola quando todo o resto desmorona. Contra ele, disse Kane, o futebol parecia binário, defender, aguentar, sobreviver ao impacto e torcer para não errar nenhuma vez. Mas o pesadelo, isso era diferente. Um pesadelo não ataca você de frente, ele te cerca, ele distorce o tempo. Kane descreveu jogos contra o Messi como partidas em que nada parecia urgente, até que tudo já tinha ido embora. Você não estava perseguindo um placar, você estava perseguindo o controle. E quanto mais você perseguia, mais ele escapava. Esse é o paradoxo que Harry Kane revelou. Ronaldo obriga você a defender momentos. Messi obriga você a defender ideias. Um exige marcação perfeita dentro da área. O outro exige coordenação perfeita em todo lugar, o tempo todo. E a perfeição, como Kane insinuou em silêncio, é impossível por 90 minutos. É por isso que defensores falam do Messi com a voz mais baixa. É por isso que meio-campistas falam de espaços que deixam de existir quando ele recua para receber. É por isso que treinadores dizem que o plano funcionou, até deixar de funcionar. Kian não estava diminuindo o Ronaldo, ele estava expondo uma verdade mais profunda. Uma lenda pune erros, a outra cria erros que você nem sabia que estava cometendo. Então, se essa é a diferença, certeza versus erosão, o que a história nos diz sobre o que deixa uma cicatriz mais profunda? A história do futebol está cheia de grandes artilheiros. É muito mais pobre em jogadores que redefinem a forma como as partidas são jogadas. É aí que a confissão de Harry Kane fica maior do que Messi ou Ronaldo. Ela passa a ser sobre o próprio futebol. Cristiano Ronaldo se encaixa perfeitamente no molde mais familiar da história. O finalizador definitivo, como Gerd Müller, como Ronaldo Nazário, como Van Basten à sua maneira. Você desenha sistemas para contê-lo ou para sobreviver a ele. Você aceita que ele, talvez, toque na bola 10 vezes, porque um desses toques pode decidir o jogo. Esse tipo de jogador simplifica o futebol, até para o adversário. Você sabe onde mora o perigo. Mas Lionel Messi, ele faz algo muito mais inquietante. Ele não fica onde o sistema espera que ele esteja. Ele abandona zonas, puxa meio-campistas para trás, puxa defensores para frente e abre buracos onde não deveria haver nenhum. Kane entendeu isso pela perspectiva mais desconfortável, não como alguém que apenas tinha que marcá-lo individualmente, mas como alguém que via um time inteiro, pouco a pouco, perder a própria forma sem perceber. Os treinadores diziam depois: nossa estrutura defensiva foi boa, nossas distâncias estavam corretas, o plano funcionou. E ainda assim, Messi terminava com um gol, uma assistência e 3 pré-assistências, que nunca aparecem nas estatísticas. Essa é a ilusão para a qual Kane aponta. Contra o Ronaldo, o medo é concentrado. Contra o Messi, o medo é difuso. Você não perde porque ele te vence uma vez, você perde porque seu time aos poucos deixa de reconhecer a própria forma. É por isso que treinadores costumam dizer
que Messi quebra sistemas, enquanto Ronaldo finaliza sistemas. Um destrói a arquitetura, o outro a conquista. E essa distinção explica algo crucial, porque jogadores que enfrentaram os dois muitas vezes hesitam quando são perguntados sobre quem foi mais difícil. Porque o debate nunca termina de verdade. Porque as estatísticas sozinhas não conseguem resolver isso. Porque o futebol não é só o que acontece dentro da área. É o que acontece antes mesmo de você perceber que a área importa. E isso nos leva à pergunta final que Harry Kane deixa no ar. Se Messi muda o jogo em si, o que isso significa para o futuro do futebol? Kiane nunca disse que Messi era melhor. Ele disse algo muito mais inquietante. Ele sugeriu que o próprio futebol se comporta de maneira diferente na presença do Messi. E essa ideia carrega um aviso, especialmente para o futuro. Porque quando treinadores, analistas e torcedores falam da próxima geração, eles costumam procurar o novo Ronaldo ou o novo Messi, como se os dois caminhos fossem equivalentes. Mas a confissão de Keane sugere que não são. Ronaldo representa uma evolução da excelência. Mais forte, mais rápido, mais eficiente. O ponto mais alto do que o futebol já compreendia. Um atacante que aperfeiçoa o ato final. Messi representa algo completamente diferente. Ele representa uma distorção. É por isso que tantas jovens estrelas sofrem quando são comparadas a ele. Não porque lhes falte talento, mas porque talento sozinho não consegue recriar a influência. Você pode treinar finalização, você pode melhorar o movimento, você pode otimizar o desempenho físico, mas como você treina um jogador para controlar silenciosamente um jogo inteiro? Keane viu isso de perto. Viu times defenderem bem, pressionarem com inteligência, seguirem as instruções, só para, pouco a pouco, abandoná-las. Não por pânico, mas por confusão. Os jogadores começaram a reagir em vez de decidir. Esse é o verdadeiro legado do Messi. Ele não apenas vence partidas, ele muda a forma como os adversários pensam enquanto o jogo está acontecendo. E é por isso que as palavras de Harry Kane importam além da nostalgia. Elas desafiam a direção do futebol moderno, um esporte cada vez mais obcecado por estrutura, dados e previsibilidade. Messi é a anomalia que sobrevive a todos os sistemas desenhados para eliminar anomalias. E aqui está, a verdade desconfortável que Keane sugere, sem dizer em voz alta. O futebol pode produzir outro grande artilheiro. Pode até produzir outro vencedor implacável. Mas talvez nunca mais produza um jogador que faça profissionais duvidarem da própria compreensão do jogo, enquanto mal pronuncia uma palavra. Então, quando Harry Kane chama um de homem e o outro de pesadelo, ele não está tomando partido. Ele está descrevendo duas relações diferentes com o medo. E com isso, chegamos ao final. Harry Kane não encerrou o debate Messi versus Ronaldo. Ele o reformulou. Uma lenda te dá certeza, a outra tira essa certeza. Uma pune seus erros, a outra te convence de que os erros são inevitáveis. Agora a pergunta é sua. Se você estivesse naquele campo, defendendo um título, uma temporada, um legado, quem você preferiria enfrentar? O executor para o qual você pode se preparar ou o pesadelo que você nunca consegue entender completamente? Se essa história fez você enxergar o futebol de outra forma, deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. E conta pra gente nos comentários. A confissão de Harry Kane muda sua resposta no debate Messi-Ronaldo? Mesmo depois que as câmeras se apagam, as palavras do Kane não se apagam. Porque no fundo, todo torcedor reconhece essa sensação. Você pode respeitar os gols. Você pode admirar os troféus. Você pode até aceitar a derrota, mas há algo singularmente perturbador em um jogador que faz você se sentir atrasado. Atrasado para pressionar, atrasado para cobrir, atrasado para entender o que acabou de acontecer. É por isso que esse debate nunca morre. Não porque torcedores sejam teimosos, mas porque o futebol oferece dois medos diferentes e te obriga a escolher com qual deles você consegue viver. O medo da finalização inevitável ou o medo de perder o controle do jogo em si.
Kim não tentou encerrar a conversa. Ele expôs por que ela nunca vai terminar. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Messi e Ronaldo. Não os números, não os troféus, mas o fato de que o futebol, até hoje, ainda não sabe qual medo é pior. Se você chegou até aqui, se inscreve agora, porque a próxima confissão pode desafiar tudo o que você acha que sabe sobre as maiores lendas do futebol.